Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Direto da Horta nos canais Agromais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. No Direto da Horta desta semana, vamos falar sobre como a tecnologia está transformando o campo. Com o clima tropical, os desafios do solo brasileiro, tem também o desenvolvimento de sementes mais resistentes e adaptadas, que tem sido essencial para garantir a produtividade e a sustentabilidade. E para explicar sobre esse assunto para a gente, como que isso está acontecendo na prática, a gente recebe o nosso convidado, que é o Jean François, gerente comercial da Enzesaden, uma das líderes globais em melhoramento genético. Ele já está aqui com a gente. Jean, bem-vindo. Obrigado, Carolina. Muito obrigado pelo convite e poder compartilhar um pouco mais da nossa história. Maravilha. Nós que agradecemos, primeiro, a disponibilidade em estar aqui e, segundo, trazendo muita informação para quem nos acompanha de casa. Jean, o Brasil enfrenta vários desafios constantes no campo, como pragas, doenças e mudanças climáticas. Como que o melhoramento genético pode contribuir para uma agricultura mais sustentável e rentável nesse cenário? O melhoramento genético ele tem um papel fundamental nessa evolução. Normalmente, se busca, lógico, uma redução de custos, mas por trás disso, o melhoramento genético ele traz um impacto direto, na sustentabilidade. Então, assim, se você olha para, no caso, a resistência a doenças, quando você tem um produto com uma resistência a determinada doença, você tem uma redução em aplicação de defensivos, por exemplo. Produtos que têm uma precocidade, que tem uma alta produtividade, entregam uma quantidade de resultado mais rápido, você também tem menos insumos no período de tempo. Então, de uma forma geral, o melhoramento genético ele vai trazendo algumas vantagens nesse novo produto que indiretamente e diretamente são muito beneficiários assim, para a sustentabilidade. Jean, e com o clima tropical e a possibilidade de múltiplas safras por ano, o que a Enzesaden tem feito para adaptar suas tecnologias ao contexto específico da agricultura brasileira? Bom, nós tivemos recentemente, nos últimos 3 anos, um investimento considerável no Brasil, numa área de pesquisa e desenvolvimento, em Holambra. E essa área de pesquisa, justamente, ela hoje, com áreas satélites no Brasil, ela consegue acompanhar a evolução desses novos híbridos em diferentes condições do Brasil. Dessa forma, a gente consegue atender diferentes demandas e diferentes condições climáticas, introduzindo isso nos nossos novos produtos. E a Enzesaden atua com diversas culturas no Brasil, como pimentão, tomate, melancia. Como que vocês definem o foco dessas pesquisas para cada cultura? Tem alguma variedade atualmente em destaque entre essas ou entre outros produtores brasileiros também? Sem dúvida. Hoje, olhando para alguns segmentos como o do tomate, o tomate recentemente vem enfrentando uma pressão enorme de uma doença que se chama geminivírus. Então, isso tem impactado diferentes regiões, até pela importância do tomate pelo Brasil inteiro. Então, a nossa área de pesquisa hoje tem se dedicado muito a desenvolver novos produtos que tenham essa resistência e mantendo sempre as características de produtividade, de precocidade, as propriedades do tomate, olhando para a questão de pós-colheita, então para que o consumidor também continue tendo o melhor produto na prateleira. E você consegue explicar para a gente um pouquinho como que a empresa faz para acelerar o processo de desenvolvimento das sementes, reduzindo o tempo médio de lançamento de novas variedades para o mercado? Esse é um dos nossos diferenciais globalmente. Nós temos o nosso método de melhoramento, ele é um método convencional, então nós não aplicamos nenhum método de transgenia, nenhum outro recurso que vai além dos métodos normais de cruzamento de plantas. O que nos diferencia é a capacidade de ter gerações mais rápidas à medida que nós avançamos no desenvolvimento de um novo híbrido. Então, através de técnicas de marcadores moleculares, que nada mais é do que conseguir identificar resistências que nós estamos buscando num produto,
e onde essas resistências se encontram, em qual banco genético, né, que nós temos propriedade. E à medida que nós fazemos cruzamentos desses híbridos de uma forma acelerada, isso faz com que a gente tenha esse diferencial, inclusive frente aos nossos concorrentes. Então, normalmente um híbrido, você precisa de pelo menos 5, 6 anos, né, desde o início do seu projeto até a fase comercial. No nosso caso, nós conseguimos encurtar isso quase pela metade, através dessas técnicas e desses recursos que nós utilizamos. Quais os outros diferenciais de vocês que a gente pode destacar aqui? Eu diria que, como eu falei, o banco genético, então, quanto maior a sua fonte de, no caso, resistência a doenças, por exemplo, isso pelo fato da empresa estar globalmente atuando, então tendo a oportunidade de estar presente em diferentes locais. Então, esse é um ponto inicial. E, na sequência, essa aplicação de tecnologias, no caso dos marcadores moleculares, que auxiliam a nossa equipe de pesquisa a ser muito assertiva na obtenção desse novo híbrido. Então, olhando para a demanda de um determinado país, de uma determinada região, e essas fontes de materiais que podem ser muito bem aplicados. Jean, um dos avanços citados é a resistência a um vírus que tem preocupado vocês, os produtores, né, de tomate. Qual que é essa solução da Enzasaden que funciona na prática e como tem sido também a aceitação no mercado? A ENSA foi a pioneira na obtenção de uma resistência para um vírus do tomateiro, que inclusive é um vírus globalmente atingiu a tomaticultura. E no Brasil ele ainda não foi identificado, apesar da gente já ter conhecimento na América do Sul da presença dele. Então, o fato da gente ter justamente essa resistência dentro do nosso banco genético e as ferramentas para conseguir incorporar nos produtos que já são comerciais, isso permitiu que o produtor não tivesse tanto impacto, não interrompesse, né, o seu processo todo de produção, tendo de uma forma muito rápida uma solução que nós oferecemos. Então, isso, de uma forma global, a gente conseguiu atender. Jean, e além dessa inovação, né, relacionada ao tomateiro, tem outras doenças como o germinivírus, né, e o oídio, que têm causado prejuízos. Quais são as soluções genéticas que a empresa oferece atualmente para essas ameaças? No momento, nós estamos lançando um produto justamente desenvolvido desde os seus parentais, ou seja, em condições tropicais, condições do Brasil, e com resistência ao germinivírus, ao TY, que vem assolando diferentes regiões do Brasil. Esse produto ele está hoje comercial, na última Hortitec, em junho, nós fizemos o lançamento oficial dele, e já está presente em diferentes regiões do Brasil, com resultados em escala comercial, extremamente satisfatórios, atendendo demandas dos produtores, atendendo toda a cadeia, até o consumidor. Então, um produto que tem entregado um ótimo resultado. Eu estava pesquisando aqui um pouquinho antes do nosso bate-papo começar e vi que, além da genética, né, a Enzasaden adota algumas práticas sustentáveis em suas operações, como o uso de energia solar por irrigação, na verdade, energia solar, irrigação por gotejamento. Como que essas práticas impactam, né, a cadeia produtiva e a imagem também da empresa junto aos produtores? Nós temos práticas, como eu falei, como estamos presentes no mundo inteiro, em diferentes países, existem inclusive recursos mais interessantes, já mais adequados. Então, sem dúvida, o uso de painéis solares, o uso de uma agricultura mais intensiva, dentro das estufas, todo o recurso de irrigação, o próprio manejo de insumos, ele é feito com insumos sustentáveis, então o menor impacto possível, né, na aplicação de defensivos e fertilizantes, porque isso se traduz também no produto que nós estamos desenvolvendo. Então, nós queremos desenvolver produtos que sejam preparados já para essa nova situação. Então, as nossas práticas internas também são já representando esse tipo de demanda. Com certeza. Hoje tem uma média de quantos produtos na empresa?
Nossa empresa, ela lança anualmente mais de 50 produtos por ano. Então, nosso portfólio são mais de 35 segmentos. Então, cada segmento, né, um produto, como tomate, cenoura, alface. Então, o nosso portfólio é muito amplo. No Brasil, nós devemos ter em torno de 100 produtos disponíveis em diferentes variedades, mas, sem dúvida, um leque muito amplo que atende diferentes necessidades. Setores também, né? E, Jean, a gente sabe que o melhoramento genético ainda enfrenta algumas resistências ali por parte de alguns produtores, né? Como que a empresa tem feito para mostrar os benefícios dessas tecnologias àquele agricultor tradicional, mais à moda antiga também? Existe uma imagem, quando se fala de melhoramento genético, que se trata de uma alteração, de uma modificação de genes através de recursos externos, mais conhecido como transgênicos. No caso da horticultura e no caso da Ensasaden, da nossa empresa, esse tipo de recurso não é utilizado. Nós trabalhamos com técnicas e metodologia convencional, tradicional, nada que é aplicado de forma de alterar geneticamente algum produto. Então, na verdade, o que a nossa empresa faz é algo que a natureza faz, né? Nós simplesmente provocamos o cruzamento de duas plantas e o resultado desse cruzamento é um novo produto. A única coisa que nós fazemos, que é a nossa tecnologia, é conhecer muito bem o mapa genético, conhecer muito bem que planta que nós estamos usando nesse trabalho de seleção e de cruzamento. E assim, para o lançamento de um produto, tem muito estudo, muito embasamento por trás, né? Sem dúvida é uma história. A Ensasaden, ela tem 90 anos, uma empresa que foi construindo toda a sua evolução e o seu crescimento em cima de um conhecimento de plantas, lógico, mas também de diferentes regiões, de diferentes realidades dos produtores, de diferentes necessidades de resistências, de tendências de consumo. Então, isso tudo hoje é utilizado e aplicado com muito sucesso. Maravilha, Jean. Nós vamos fazer um rápido intervalo já. A gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre a empresa, sobre os benefícios e os produtos também para quem nos acompanha. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta e na edição de hoje estamos falando sobre inovação genética e sustentabilidade que impulsionam o cultivo de hortaliças no Brasil. Nosso convidado para esse bate-papo é o Jean François, que é gerente comercial da América do Sul, Ensasaden. Ele já está aqui novamente com a gente, esteve no primeiro bloco, a gente segue falando nesse assunto. E, Jean, a redução do uso de insumos químicos e a aposta em produtos biológicos são tendências claras, né? Como que a empresa tem equilíbrio aí, né, equilibrado a inovação genética com práticas sustentáveis no manejo de culturas? Nós buscamos observar como que o produtor tem administrado as suas realidades e principalmente olhando para a cadeia que ele atende. E o nosso papel é entender e traduzir isso internamente para o desenvolvimento de um novo produto. Então, apesar da empresa ter um bom conhecimento, lógico, de mercado, de estar muito atenta, ela não deixa de lado o que um produtor, a prática de um produtor e o que ele tem vivenciado e quais são exatamente as dificuldades que ele tem com as opções que ele usa. Então, o nosso papel é justamente observar tudo isso e conseguir entregar algo que seja um diferencial, que seja além e que entregue esse resultado dessa demanda. E os mini pimentões coloridos são um exemplo de produto voltado para o mercado premium.
Como que a Insasaden acompanha as tendências e o consumo, né? Tendências de consumo e transforma isso em oportunidades para os produtores brasileiros? Nós estamos sempre atentos à cadeia inteira. Então, falamos muito de uma ponta, que são os produtores, aqueles que têm o papel justamente de produzir e de colocar esse produto numa cadeia comercial. E quando isso chega à ponta, sem dúvida, o nosso papel é estar presente com uma equipe muito dedicada e atenta ao que um consumidor tem de interesse e de demanda. Mas, principalmente, por estar presente globalmente, nós observamos quais são as tendências globais também de consumo, as tendências globais de evolução da cadeia de horticultura. Então, existe muita inovação nos produtos, né? Muita segmentação, então, como você comentou, diferentes cores, formatos, inclusive sabores. Então, tudo isso, muitas vezes, ainda não é uma realidade no Brasil, mas a nossa equipe global, ela atenta já a uma evolução, ela consegue trazer isso e incorporar isso também dentro da nossa realidade no Brasil. Jean, no primeiro bloco, a gente estava até falando sobre esse processo, né, essas etapas de pesquisa. Para lançar um produto, tem muita gente por trás, tem muito trabalho ali, muito estudo e dedicação, né? Fala para a gente um pouquinho sobre assim, o processo de criação de um produto, do que vocês planejam ali, da ideia inicial até chegar ao campo, por exemplo. Demora, né? Sem dúvida. Um produto, ele vem, lógico, como uma inspiração externa, então a equipe comercial e uma equipe de desenvolvimento de produto, ela consegue trazer essa demanda para uma equipe de pesquisa. A equipe de pesquisa, como eu falei, tendo um banco de recursos de tecnologia, banco genético, ela vai construindo esse novo híbrido, esse novo produto dentro de um formato que foi pré-definido. E esse processo, ele demora, sem dúvida, um período longo, como eu mencionei, pode ser de 5, 6, 7 anos, mas a nossa capacidade, muitas vezes, de acelerar algumas etapas é um diferencial. Então, muitas vezes, existe uma demanda, no momento, como mencionamos, de doenças que estão já presentes, causando danos, não se pode esperar 5, 6 anos para ter essa solução. Então, algumas ferramentas que muitas vezes têm o seu, inclusive, um custo elevado para ser aplicado, mas é muito importante, num espaço menor de tempo, que é o nosso caso, então, aplicar essas tecnologias e conseguir, como eu disse, em metade do tempo, entregar uma opção. E hoje a gente mencionou a questão do tomate, do vermelho. Então, uma doença que já está presente há 2 anos, trazendo muito prejuízo, e nós conseguimos, num espaço de 2, 3 anos, inclusive, ter uma opção, uma alternativa para o produtor. Então, esse é um bom exemplo. Jean, e você acredita que o consumidor brasileiro está mais atento à origem, à qualidade dos hortifrutis? O consumidor brasileiro, ele é muito exigente, ele reconhece e ele já existe essa demanda de produtos com uma qualidade não só de aparência, mas também de sabor, né, de cor, formato, e principalmente olhando para desperdício. Então, se um produto ele se conserva por mais tempo, e tudo isso já é muito bem captado numa ponta, numa gôndola, né? A gente observa já a forma como o consumidor faz a sua escolha, e na cadeia isso vai se traduzindo. Então, o próprio produtor já é consciente disso, toda a cadeia de distribuição está muito atenta, e esse é o nosso papel, como fornecedor de genética, desenvolver produtos que atendam não só características e demandas do produtor, mas também que toda a cadeia de distribuição até a ponta e o consumidor cada vez mais exigente, ele também esteja satisfeito com o produto que ele está comprando. E isso acaba influenciando, então, consequentemente, o trabalho de vocês, né, no desenvolvimento de novas variedades. Esse é o nosso desafio, mas é o nosso grande prazer de constatar que um produto, justamente, que foi desenvolvido
buscando atender alguma dessas demandas, ou muitas vezes que é o objetivo atender a demanda da cadeia como um todo, porque um produtor satisfeito sem um consumidor também satisfeito é um projeto de curto prazo. No nosso caso, o objetivo é, sem dúvida, atender desde o produtor tendo eficiência, rentabilidade, menor impacto ambiental, sustentabilidade na cadeia, e um consumidor que tem a sua satisfação consumindo um produto saudável, né, por um preço justo, e que, sem dúvida, também oferecendo um leque maior de produtos, então mais opções. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Hoje mais cedo a gente estava até falando aqui no Jornal ao Vivo, mostrando uma reportagem justamente essa mudança, né, no consciente ali do consumidor. As pessoas estão buscando saber a origem dos alimentos, buscando um produto mais saudável, né? Isso sem dúvida, é uma evolução natural, porque quanto mais informação a gente tem, quanto mais pesquisa existe, quanto mais opção existe, o consumidor ele também fica mais atento, ele fica mais exigente. Isso só beneficia, né? Porque, sem dúvida, a cadeia ela vai se profissionalizando e, como eu falei, o nosso papel é de promover, de dar opções, e a gente também vai se inspirando, né, nesse consumidor e nessa demanda. Com certeza. E, Jean, o Brasil é um país continental, né, com diferentes realidades climáticas e de solo. Como que a empresa vai se adaptando, né, adaptando as soluções e os produtos para atender diversas regiões, né, regiões tão distintas, como, por exemplo, o Nordeste, o Sul? O papel de uma empresa como a nossa, de estar presente no Brasil, fazendo investimentos na área de pesquisa, justamente para fazer uma seleção desde a sua origem, uma seleção dos pais, dos parentais desses produtos nessas condições. Então, é muito diferente você simplesmente trazer um produto pronto e observar se ele funciona ou não. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ir na origem, ou seja, no cruzamento inicial de um produto, dentro das condições, como você falou, de Nordeste, de uma condição mais árida, mais seca, ou de uma condição mais úmida, com mais doenças, e ali eleger os pais, os parentais de um novo produto. E à medida que essas características elas já estão bem fixadas naqueles pais, na origem de um cruzamento, você vai ter um produto final, que seria o nosso híbrido, mais adaptado às condições tropicais do Brasil. Então, o que nós fazemos é, desde o Nordeste ao Sul do Brasil, ter um trabalho lá na origem da obtenção desse produto. Isso, sem dúvida, é a forma mais assertiva de se obter um novo híbrido. Gente, vocês têm alguma parceria com alguma universidade, com algum centro de pesquisa brasileiro para fomentar esse avanço tecnológico? Constantemente temos projetos mais específicos relacionados a algumas doenças, ou projetos mais coletivos, inclusive com outras empresas, mas hoje com o Embrapa, com o Unesp, com algumas universidades em Minas, dependendo da demanda da região e da nossa necessidade, ou inclusive da complementariedade das instituições com os nossos recursos. Então, isso é uma constante, é um trabalho de parceria, é um trabalho que visa também, principalmente, acelerar a obtenção, muitas vezes, de soluções de demandas que existem e que essa combinação de competências, de conhecimento é benéfica. Então, isso é constante e portas abertas sempre para essas parcerias. Com certeza. E agora, olhando um pouquinho para o futuro, né, já que a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa, falando do futuro da horticultura no Brasil, quais características genéticas devem ganhar mais atenção nos próximos anos, na sua opinião? Resistências a doenças, sabor, produtividade ou, por exemplo, a eficiência no uso de recursos naturais? Eu diria que é uma combinação, sem dúvida, mas uma característica ou uma demanda muito importante está na ponta do produtor. O produtor ele é sempre confrontado com variáveis, com situações que muitas vezes não são previstas nem planejadas,
E isso diz respeito a condições climáticas, mas de mercado também. E principalmente em condições tropicais no Brasil, que é campo aberto, então variáveis climáticas são sempre uma surpresa. Então, eu diria que o mais importante para o futuro é produtos que sejam o mais rústicos possíveis, que consigam suportar essas variações todas, mas principalmente na questão da eficiência também, porque no fim das contas, o produtor precisa produzir, ele precisa produzir independente das adversidades. Então, produtos que consigam, no menor espaço, no menor tempo, com o menor uso de recursos, entregar uma quantidade, um volume aceitável, que seja comercializável, isso seria o desejável em qualquer segmento, em qualquer cultura. Então, esse é o nosso papel. Hoje, nos segmentos que nós atuamos, independente se for cebolas, alfaces, tomates, pimentões, nós estamos atentos a que as variáveis externas e qualquer outra flutuação de preço, o produtor ele seja impactado o mínimo possível. Mas, lógico, no fim, o produto tem que ser muito bem aceito pelo consumidor. Então, é complexo, mas, sem dúvida, como eu falei, esses 90 anos que a Enza Zaden tem são a bagagem que dão um suporte para que a gente tenha sucesso. Com certeza, muitos anos aí de mercado, né? E, Jean, para encerrar nosso bate-papo, quais são as principais apostas da Enza Zaden para os próximos anos no Brasil e também na América do Sul? Quais as inovações aí a gente pode esperar no curto e médio prazo? Nós hoje temos uma atuação e uma posição muito forte no segmento de cebolas, e nosso papel, por ser líder nesse segmento, é justamente trazer inovação. Então, é uma aposta muito grande de manter constante oferecimento de novos híbridos que atendam cada vez mais as demandas dos produtores. Um segundo segmento, como eu mencionei, muito importante, que é o do tomate, e não só por ser importante para a nossa empresa, mas é um segmento importante para o mercado brasileiro. Então, a nossa estação de pesquisa hoje ela é muito direcionada e dedicada à obtenção de novos produtos, como eu falei, atendendo diferentes segmentos e demandas. E cada vez mais olhando, como a gente tem dito, a questão da sustentabilidade, mas que o Brasil, pelas condições extensas e cada vez mais uma população crescente, uma população que demanda cada vez mais qualidade. Então, olhamos para produtos que atendam uma evolução no mercado de processados, por exemplo, o mercado ou as demandas de pós-colheita, como eu falei, produtos que se conservem por mais tempo, né, que o consumidor tenha mais prazer em consumir, em comprar, sem se preocupar em perder e não utilizar. Então, essas tendências, eu diria, seria assim, a nossa frente de trabalho. É isso, Jean, obrigada pela participação, pela disponibilidade, pelas informações, viu? Obrigado a vocês, até uma próxima vez. Obrigadão. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e vários outros episódios na nossa grade no YouTube. A gente te espera numa próxima. Tchau, tchau!